Então eu passo a palavra, Simão. Gostaria de inicialmente saudar o público presente, com a paz de Deus, com a paz de Jesus. Nos alegramos muito em novamente nos reencontrarmos, na Casa Espírita, com o propósito do estudo, da reflexão, da meditação, da reavaliação, porque eu acredito que é muito importante nós fazermos essa reavaliação do nosso eu em relação àquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos recebendo de instrução em todos os sentidos da vida. Assim é na nossa qualidade de profissional, lá no ganha-pão nosso do cada dia. É muito importante nós estarmos reavaliando como é que eu estou me comportando, eu estou sendo fiel para aquele trabalho ao qual eu me propus, que trago o pão para a minha mesa, que trago o sustento para a minha família, né? Então, isso é importante, nós fazemos uma avaliação, como é que eu estou me comportando, estou produzindo mesmo? Isso é parte do crescimento do ser humano. Se nós fazemos e devemos fazer isso no aspecto profissional, deveremos também fazer essa mesma avaliação nas questões espirituais. Nós, os espíritas, que estamos estudando, que estamos participando de grupos de estudo, que estamos fazendo a nossa exposição doutrinária junto ao público, ao trabalhador do grupo mediúnico, aquele que está envolvido com as suas questões espirituais. É muito importante nós fazermos essa avaliação, sentindo o que nós podemos melhorar, aonde nós poderemos melhorar. Então, foi nos proposto falar sobre o suicídio, e como vocês estão observando, a nossa casa no mês de setembro, tem uns balõezinhos amarelos, tem um quadro amarelo, tudo muito bonito. E talvez alguém até não saiba a razão e o porquê, do amarelo. E o amarelo é, na verdade, uma cor escolhida para reflexionar sobre o valor da vida, valorizando a vida. E esse valorizar a vida foi um projeto a qual a Federação Espírita Brasileira, em 2014, resolveu abraçar para transformar o mês de setembro um mês para que nós façamos uma avaliação, uma reavaliação das nossas vidas. Como estamos vivendo? Quais as condições pelas quais estamos nos experienciando no momento? Como está o nosso relacionamento de vida, Porque nos lembram os benfeitores da luz que uma reencarnação, este momento que estamos vivendo, é muito disputada no plano espiritual. Ela não é tão simplória assim, Chegamos lá e retornamos a qualquer hora. Não é bem assim. É muito disputado no plano espiritual uma nova oportunidade reencarnacionista. Cada companheiro passa pelo crivo do chamado vestibular. Há aqueles que projetam o retorno, e eles dão através dos seus méritos. Há aqueles que voltam inconscientemente, mas alguém intercede por ele, ou seja, alguém que o ama. Mas mesmo nesta proposta, há uma grande concorrência. E nós imaginamos, fazemos nós aqui uma avaliação de vida, nos preparamos muito para o nosso trabalho profissional. Estudamos, fazemos cursinho, gastamos horas, dias, meses da nossa vida dedicando-se ao estudo, aos livros, a entender toda a temática do concurso que vamos exercer, porque nós gostaríamos de passar no concurso. Hoje é tão almejado pelos jovens. Imaginamos nós fazer todo esse empenho, todo esse esforço, às vezes levamos anos estudando, e de repente conseguimos o direito, conseguimos o nosso emprego. E chegamos no tão sonhado emprego, e de repente nos desgostamos daquele emprego e resolvemos abandoná-lo.
que diríamos para esse jovem, para esse pai, para essa mãe, enfim? Que houve realmente uma dificuldade de interpretação. O espírito reencarnado é, na realidade, este jovem que está conseguindo o seu emprego almejado. Por que nós estamos falando isso? Para que possamos valorizar a nossa vida. É darmos o devido valor ao momento existencial pelo qual estamos vivendo. E essa valorização da vida é uma constante no aspecto suicídio, claro, que é o terminal, né, que é onde se encerra, mas a valorização da vida está muito mais ampliado quando se fala valorizar a vida. Não é só o aspecto do suicídio. Nós sabemos que a violência doméstica hoje também é um desafio para a valorização da vida. Nós compreendemos isso. São tantos os aspectos que nós podemos perceber na nossa sociedade atual. Então eu faço essa apresentação rapidamente para dizer a vocês que hoje nós, em conjunto com o nosso diretor do departamento, fizemos uma proposta de fazer uma pequena mudança no nosso sistema de exposição. Se vai dar certo, eu não sei, mas é tentando que nós vamos ver. Há hoje também uma preocupação no quesito exposição espírita, para que o público possa realmente se sentir mais participativo, ou seja, interagindo mais com as reuniões de exposição doutrinária. Um dos aspectos que nós estamos hoje fazendo uma tentativa é fazermos uns 20, 25 minutos, uma exposição do assunto, mexer com a curiosidade do pessoal e colocar depois, nesse momento, uma possibilidade do pessoal fazer algumas perguntas que poderão ser por escritas. Aí eu estou hoje com uma secretária, já agradeço a Carmen, que irá cruzar uma planilha com um papelzinho, porque às vezes a pessoa não consegue fazer a pergunta, pode escrever para nós sobre o assunto, valorização da vida. Né? E se não quiser escrever, pode fazer a pergunta interagindo conosco também. E nós prometemos mais 25 minutos ou 20 minutos, não podemos prolongar muito, né? A ideia é 40 minutos. Então nós fazemos uma interação sobre o assunto, porque há uma estatística que no Brasil, atualmente, 10 mil pessoas se suicidam no ano. 10 mil pessoas no ano se suicidam. E no mundo, 1 milhão de pessoas. Isso é alto índice. Precisamos reavaliar, entender o porquê, saber qual é a razão. E como nos lembram as nossas obras basilares, conforme está no nosso livro dos Espíritos, da questão 943 a 957, uma série de questionamentos, resposta dos Espíritos de Luz a respeito do assunto. E há também no nosso Evangelho do Espiritismo, no capítulo 5, onde se faz uma introdução muito clara sobre o porquê da existência da vida, e que todos nós precisamos ler, precisamos entender, porque alguns aspectos têm que ser valorizados. Há, na realidade, um problema hoje muito, muito atual, que é o problema da depressão, né? E a depressão, sabemos nós, é uma doença física. Poderíamos considerá-la, né, doença espiritual, mas ela é muito bem tratada pela medicina. A depressão não se instala rapidamente na pessoa. A depressão, nós todos sabemos, e os nossos especialistas nos afirmam, que ela tem um histórico de vida. Ela começa, às vezes, na fase da criança. Né? Às vezes, começa até antes de nascer, já começa a ser projetado um ser depressivo. Hoje nós estamos observando que os paizinhos, de um modo geral, estão, de certa forma, também sobrecarregando as suas crianças com seus anseios e as suas angústias no vencer materialmente.
também é uma questão que tem que ser avaliada. Porque hoje papai e mamãe que sobrecarregam os seus filhos em demasia, poderão estar vendendo para essa criança hoje, esse adolescente, um ser com uma idade média depressivo, que poderá perfeitamente se sentir cansado e achar que a morte é o melhor que o aguarda. Veja que nós precisamos avaliar essas questões, que às vezes estão em nós, está nas nossas mãos a possibilidade de não acontecer. Mas isso depende muito de cada ser pensante. É preciso que papai e mamães resolvam domesticamente o futuro, naturalmente, para aquele espírito reencarnado. Que aquela criança é, na verdade, um espírito que está sob sua direção para que seja perfeitamente encaminhado para o bem. Consequentemente, questões profissionais das nossas crianças são, notadamente, necessárias, devem ser cuidadas pelos pais. Mas não com as sobrecargas que a gente está observando hoje. Por que estamos falando isso? Porque esta valorização da vida está contido uma história do espírito reencarnado exatamente na idade da criança. É a hora que ele estrutura a sua vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Portanto, nossas crianças precisarão ter os horários para o estudo, horário para o lazer. As informações que devem chegar às nossas crianças deverão ser limitadas ao seu momento reencarnatório. Nós sabemos que até os 7 anos o espírito não está cônscio de quem ele é ainda. Tem pai que quer com a criança com quase 5 anos que saiba ler, escrever e faça absolutamente. Hoje está se adiantando um pouco, até porque está se observando que as nossas crianças estão muito mais acelerados, sua capacidade de observação e de interação social. Mas isso não é motivo para que os pais se sobrecarreguem de informação a essa criança. Porque poderá, logicamente, nesta aceleração inicial, não conseguir chegar no seu final. E estamos observando hoje as nossas crianças com 12, 14, 15 anos já sofrendo das influências da depressão. E acabam escapando pelo viés do vício e às vezes da prostituição. Como uma fuga pela pressão. Pela pressão social, que o momento é realmente de muitos cuidados. Valorizarmos a vida. Vamos valorizar a vida. Por que essa valorização é importante nessa idade? Porque nós estamos preparando a nossa criança para enfrentar uma longa estrada de, em média, 85 anos. E nós sabemos perfeitamente que a nossa história juvenil refletirá no restante da nossa vida. Os traumas, todos nós os adultos, nós os 60ões, 50ões, 40ões, está tudo relacionado com a nossa infância. Os nossos traumas, nossos medos, nossas inseguranças, né? A nossa falta pela dificuldade lá, naquele momento tão importante da nossa vida, 4, 5, 8, 10 aninhos, carregamos conosco as nossas angústias, as nossas dores. Então hoje, gente, é muito importante que nós saibamos criar ambientes propícios para que possamos naturalmente desenvolver um ser equilibrado que vai viver com melhores qualidades de vida. Quanto ao assunto em si, suicídio, nós sabidamente, eu acredito que não há dúvida nenhuma, para nós os espíritas, quão pernicioso e delituoso é para o espírito que o comete. Desnecessário quase falar isso, né? Porque é tão frequentemente conversado.
como é complicado extinguir a vida pelo processo do suicídio. E há agora um aspecto que eu fazendo um estudo sobre o assunto, e eu estava lendo que está nos chegando informações do mundo espiritual que a bondade divina está hoje abraçando assim, um momento tão importante espiritualmente para que esse quadro seja menos doloroso possível, devido a esse alto índice de suicidas. E aquela obra da Ivone Pereira, que trata sobre o Vale dos Suicidas, muito comentada e muito divulgada entre nós, já existe agora a informação de que esse vale não existe mais. Que ele simplesmente foi banido da crosta terrena. Por quê? Porque ele não estava mais condizente com a proposta do nosso planeta Terra. Ou seja, a evolução do homem terreno não está mais compatível com aquela energia daquele vale. Muito, muito, muito doloroso. E que Maria, a mãe de Jesus, é a grande coordenadora no mundo espiritual de recepcionar os suicidas. Então ela é quem abraça essa questão, e através dela este vale foi simplesmente destituído, já não havendo mais aquele lugar predestinado que o cidadão vai desencarnar e vai ficar muitos anos em sofrimento, onde há muitas dores, muita mágoa, muitas dificuldades. Porque isso nos parece, e é real, que a doutrina espírita está sempre nos lembrando que nós temos um Pai que nos ama. E mesmo no momento de dificuldade. Por que isso? Porque normalmente o suicida é um ser que está doente. Ele não se suicidou porque ele estava saudável. Ele se suicidou porque ele estava doente. Ele tem um histórico de infância que veio lhe causar lá na frente uma consequência muito dolorosa. E a espiritualidade interfere para que possamos entender e compreender. As novas instruções espirituais nos chegam exatamente para que nós possamos ir avaliando e nós vá crescendo também em conhecimentos. Então hoje estão lembrando que está havendo muito mais assim aglomerações por sintonia. Por exemplo, os suicidas que suicidaram-se pela depressão ficarão mais ou menos sob um determinado cuidado. Formarão comunidades afins no mundo espiritual. Aqueles que naturalmente vão se suicidar pelas paixões, né? O outro, né? Aqueles que vão fugir da vida porque simplesmente estão aborrecidos com a existência, cada caso é um caso. E que isso merece uma reavaliação espiritual, para que nós também possamos ir entendendo as dificuldades de cada espírito. Então, genericamente, nós não deveremos mais agrupar os suicidas todos no mesmo sentido. E aí eu fui ler na questão 957 do Livro dos Espíritos, que é na quarta parte, das esperanças e consolações, e realmente ali está já estipulado exatamente esse projeto. Se nós vamos ler a resposta na questão 957, ele exatamente nos define essa progressão de possibilidades, não determinando, né? Senão seríamos, como diz assim, o inferno católico, que você iria arder eternamente no inferno, né? Se nós continuássemos acreditando que o suicida seria um ser banido do amor divino. Claro que não. Por quê? Porque, na realidade, estamos todos nós em um processo evolutivo permanente, porém, não nos livramos dos compromissos pelo ato cometido. Isso é muito importante lembrar. Nós ficamos passando a mão no suicídio, o cara diz, então eu vou me matar. Ficou beleza, né? Agora então eu estou tranquilo, né? Eu vou poder me matar. Não, é isso aí, né, gente? Porque aí o cara diz, então o que é que eu quero? Pagar a conta, né? Não vou pagar mais conta. Vou simplesmente tirar a vida e Zé Felipe. Não, absolutamente, né? Continuamos no mesmo protótipo, programando nossas futuras reencarnações pelo que fizemos hoje.
poderemos perfeitamente passar por todos os dramas por termos fraudado uma lei sagrada, que é a lei da vida, preservação da vida. O processo do desencarne, do suicida, não mudou em nada, segundo nos lemos espíritos de luz, né, pessoal? Ele sofre muito esse desligamento do corpo físico, porque é um corpo cheio de saúde, cheio de anímico, né? E este laço que o prende ao corpo, o perispírito, fica muito, muito próximo. Por essas razões que o suicida sempre sofrerá grandes dificuldades. Não dá para nós negar isso. Mas o importante é que a gente possa ir entendendo que a vida é o que tem mais valor. E eu fui buscar numa matéria da nossa Federação Espírita Brasileira, e há uma reflexão de Dora Encontre, que ele nos lembra que, pelo excelente documento preparado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com o título Suicídio, informando para prevenir, são 10 mil pessoas que se matam por ano no Brasil, e quase 1 milhão no mundo. Temos, portanto, de falar sobre isso e fazer algo a respeito. Porque a doutrina espírita entra exatamente como essa doutrina, o Espiritismo rompendo no século XIX com a ideia de condenação eterna e de inferno como um local de expiação, amenizou esse julgamento inapelável, mas nem tanto, exatamente, nos deixando sempre, né? As reverberações atávicas da igreja ainda ressoam hoje no movimento espírita. Então, claro, ainda há uma ideia de que o suicídio é, na realidade, um inferno permanente. O suicídio é tema recorrente na maioria dos 12 volumes da Revista Espírita, demonstrando que Kardec tinha uma grande preocupação com o assunto. Em julho de 1862, escreve um artigo intitulado Estatística dos Suicidas, fazendo uma análise sobre o aumento dos suicídios da França e procurando apontar as causas, lamentando que não existam pesquisas a respeito. Hoje, há essas pesquisas em todo o mundo. Entre as que Kardec reconhece em seu tempo, estavam as doenças mentais, problemas sociais e, sobretudo, o avanço do materialismo e a falta de perspectiva existencial. Então, Kardec depositou um estudo sobre o suicídio, avaliando esta temática, as doenças mentais, os problemas sociais, o avanço do materialismo e a falta de perspectiva existencial. Fundamentou Kardec aí as razões para que o ser humano desista da sua vida. Então nós temos que fazer essa pesquisa em cima desse assunto. Eu gostaria de fazer uma colocação para o pessoal. Quem é que gostaria de interagir com alguma pergunta por escrito ou falada? Vocês podem também dizer não, né? Ninguém quer falar nada. Pronto, podeu? Isso é uma experiência que nós gostaríamos de fazer. Às vezes a gente tem algum assunto que gostaria de... eu sei, eu tenho um vizinho assim, uma vizinha, um amigo, está passando por essa dificuldade. Como nós vamos interagir? Como é que a gente pode chegar na pessoa? Veja que às vezes está em nossos meios. O meu filho, a minha filha, anda muito isolado, e nós temos que começar a observar isso, né? Mas o meu marido, ele era tão alegre, agora ele anda tão triste. Meu marido era tão sorridente, agora de repente deu para ficar nervoso, não fala mais conosco, não quer mais almoçar conosco, não quer mais conversar com a família. Veja que essas questões, às vezes, estão perto de nós. Estão perto de nós. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta por escrito. Por escrito quer falar? Não. Falar do professor. Fala ali, professor. Pois é. Com relação a... Como é que eu vou usar a terminologia correta? Pelo que eu conheço, pelo que eu acho,
eu não sei se para falar que não tem mais cidades, aquela que ele vai para o umbral primeiro, faz um estágio lá. Aconteceu com o André Luiz, Isso. eu não sabia que estava fazendo nada, porque ele era alcoólatra. Exatamente. Então, a minha pergunta é a seguinte, se isso aí, por exemplo, parece que está mudando, e eu também tenho dúvida com relação assim, ó, no caso de um alcoólatra, que ele conhece, se ele não dominar a bebida, ele vai morrer. Mas ele não para. Certo. E com o tempo ele acaba, por problema na própria bebida, que corrói a mente, ou por obsessão, integração dos obsessores, ele não para e desencarna. Sim. E qual seria o grau que ele seria Culpabilidade dele. lá no plano espiritual? Sim, certa culpabilidade dele. Culpabilidade, né? Nos lembram, os nossos amigos do bem nos fazem refletir que nós somos seres inteligentes que trazemos o DNA divino em nós. Né? E nós temos a noção exata das questões que fazemos. O senhor mesmo falou, o alcoólatra, no íntimo dele, ele sabe que ele está se matando. O fumante sabe que ele está conquistando. Então, na verdade, ele enquadra-se perfeitamente como um suicida involuntário, ou seja, ele não fez no imediato, ele programou, possivelmente, a sua desencarnação com aquele projeto errado do seu comportamento. É muito semelhante com o cidadão que pega um automóvel e sai em alta velocidade. Inconscientemente, se ele pensar, ele sabe que ele pode ser um suicida. Então, essa questão, por exemplo, do alcoolismo, dos exageros, é muito alto o índice em nossos meios, gente. É alto o índice de pessoas que assim agem. Então é necessário, e a doutrina está aí para ilustrar em nós, os cuidados que deveremos ter e as respectivas mudanças de comportamento. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Nunca é tarde para nós mudar. Bom, eu gosto da minha pinga, mas a pinga está me derrubando, está me matando, está corroendo o meu fígado. Eu simplesmente vou diminuir. E a ação dos obsessores tira essa culpa? Tem uma questão também que nos lembram, assim, que nós, por exemplo, temos, no momento em que eu abro a oportunidade, o obsessor chega. Mas daí não é culpa do obsessor, é culpa minha. Ele, o obsessor, na verdade, ele é simplesmente um convidado por mim. Quando eu abro a porta da minha casa e convido alguém para almoçar comigo, esse alguém entra pronto dentro da minha casa. Depois que ele está lá, eu não posso mandar o cara embora. Complicado, porque eu que convidei ele. Então, na realidade, nós não deveremos absolutamente terceirizar os nossos problemas. Dizer, eu bebo porque o Espírito quer que eu beba. Eu como porque o cara quer que eu coma. Não, gente, nós temos que entender, isso é importante para o nosso entendimento de vida, que nós somos seres, primeiramente, donos da nossa existência. Eu não vou pagar por algo que eu não sou devedor. Absolutamente. A lei dos homens não me pune quando eu não devo, imagina a lei divina. Imaginamos a lei divina, quão mais perfeita ela é. Então, eu até posso ter um obsessor aqui junto comigo, mas primeiramente, sou eu que estou convidando ele. E ainda, além de eu estar carregando comigo o seu obsessor, eu estou sendo duplamente culpado, porque eu estou atrasando esse companheiro de dar uma despertada para a sua vida no mundo espiritual. Porque é sabido que o espírito que nos acompanha, ele fica às vezes anos perto de nós, comodamente vivendo junto de nós. Por quê? Porque para ele está bom e para nós o encarnado está bom. E às vezes fazemos uma vida assim, eu e o desencarnado. Ele come comigo, ele bebe comigo, ele faz festa comigo, né? E por que ele vai despertar no mundo espiritual para a sua realidade, para a sua vida? Se eu sou o copo vivo dele. Né? Mas eu não sei se estou sendo obsediado. Mas aí que está
Aí que está o X da questão. É minha. Nós estamos fazendo inconscientemente. O senhor não veio na doutrina espírita, o senhor não sabe da existência do mundo espiritual, o senhor simplesmente está alheio a essas informações. Né? O senhor está sendo, diante do seu momento, inconsciente em tudo, mas a responsabilidade continua sua. Né? A responsabilidade é nossa. O mundo físico, a minha vida, é uma responsabilidade minha. Eu não devo absolutamente permitir interferência de terceiros. Porque quem vai lá depois dizer, o que é que tu fez da tua vida? Vou ser eu. Né? Aí eu digo, eu sou fraco, os espíritos me obsedam, me dominam. Não é. Não adianta. Eu tenho que ter essa maturidade. Chegou mais alguma pergunta aqui para nós? Uma pergunta. Como proceder quando percebemos que alguém próximo apresenta sinais de que pensa em suicídio? Isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque nós estamos observando hoje no dia a dia das nossas existências muito disso aí, gente. Às vezes, o que fazer? O que dizer? Eu tenho uma informação, assim, que eu li, eu não me lembro a fonte, que um espírito disse, olha, a primeira coisa que tu deve fazer com o cidadão que quer se suicidar, tu fale a verdade para ele. Fale a verdade para ele. Não fique passando a mão em cima. Fale a verdade para ele. Quer falar a verdade para ele, para nós espíritos? Meu filho, grande engano de você querer se matar. A tua vida simplesmente vai virar uma gororoba. Hoje está ruim, vai ficar 3 vezes pior. Tu quer te matar? Perdoa a tua vida. Mas a realidade é essa. Quer dizer, não ficar passando a mão. Porque às vezes nós dizemos assim para o cara, olha, não, meu filho, pelo amor de Deus, começamos a chorar aos pés do cidadão. Não resolve nada, gente. O mais importante é nós termos a firmeza de falar para ele a realidade. Olha, nós dentro da doutrina espírita entendemos, estudamos e compreendemos e temos revelações dos espíritos que se suicidaram, como eles ficaram após a morte. Você quer que eu leia para você? E aí tu vai fazer um relato. Vamos lá no céu e o inferno, onde tem tantas informações de suicidas, e vamos até, se possível, fazer com que o cidadão nos ouça como aquele espírito entrou no mundo espiritual. Bom, posto isso, nós passamos a informação para o cara. Ele tem que saber o que o aguarda. Eu passo para ele o que vai aguardar ele. E depois, aí sim, nós vamos fazer todo aquele outro questionamento logo na frente, que é convidar ele para vir na casa espírita, para receber o passe, para receber a oração na casa, para fazermos uma visita no seu lar, para motivarmos ele, perguntarmos se ele está se tratando devidamente com antidepressivos, enfim, que a medicina está aí para nos ajudar. São questionamentos isso. Mas eu acho que em resposta a essa primeira pergunta, primeira coisa, nós temos que falar a verdade para a pessoa. Falar a verdade. Não ficar passando a mão em cima. Não adianta. E se ele não acredita? O problema é dele, mas tu passa a verdade para ele. Tu diga a verdade para ele. Porque nós espíritas temos esse conhecimento. Nós vamos passar para o outro. Agora, depois de passar a verdade para ele, segundo o nosso entendimento, nossa compreensão, aí nós vamos tentar ajudá-lo, auxiliá-lo. Tudo aquilo que nós devemos de fazer. Mas o importante é nós usarmos de firmeza e clareza para aquele que quer se suicidar. Aproveitando o viés desse, quando é um adolescente, tu vai falar a mesma linguagem com ele? Sempre, não interessa. A linguagem é sempre a mesma. Filhinho, hoje tu tem o papai e a mamãe que está te protegendo. Tu tem os coleguinhas de colégio. Tu está aí te divertindo, tu está tendo um celular na tua mão. Se tu cometer isso, acabou para ti, meu filho. Tu vai ficar numa situação péssima. O teu momento vai ser um momento muito, muito pior, meu filho. Pelo amor de Deus. A vida é o valor que tu tem. E aí tu começa a vender para ele a mensagem daquilo que nós entendemos. Porque senão nós vamos ficar simplesmente nos deparando numa temática sem fim. Né?
Primeiro tu fala, tu explica o que a doutrina fala sobre os suicidas. O que a doutrina nos diz a respeito dos acontecimentos posteriores. Que aquilo não vai resolver o seu problema, que as suas angústias, suas dores, suas frustrações não vai resolver nada. Que simplesmente vão ser duplicadas as dores, né? E que não vai resolver, né? Em cima de fatos. E depois... O livro, daí tem umas entrevistas que daí tem que dizer que é um livro, né? Por isso você é um livro. Sim, Pode isso. mandar. Exatamente. É porque lá, por exemplo, assim, claro que a gente diz assim, lá no céu e inferno existem muitas informações a respeito dos suicidas. Né, que Kardec conseguiu ouvi-los e, em cima disso, ele conseguiu traduzir as informações, percebendo quão complicado era para o suicida após a sua morte. Que isso gerava para ele um desconforto enorme. Ele iria passar por sérios atropelos após a sua desencarnação. E essa verdade nós não devemos esconder de ninguém. Nos nossos meios familiares mesmo. Né? A gente dialogar no assunto com as nossas crianças, nós paizinhos espíritas, interagir com as nossas famílias, falar com os nossos filhos dos perigos. Né? Por quê? Porque isso vai alertando ele. Para o materialista, a morte é uma mão com açúcar, não é? Para o materialista, é uma maravilha, encerra a sua vida, né? Nós sabemos das consequências posteriores. E... Só colocar uma coisa, a questão também, o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, Isso. ele também aconselha, né, claro Isso. que ele não fala dessa parte do espiritismo, né, Sim, mas sim, nos ajuda colocando a importância de ouvir, né, esse jovem, essa pessoa que está com pensamentos, ouvir com empatia, tipo, entender os motivos Abraçar e não ele, também abraçar ele. banalizar, né, o que Exatamente. ele está sentindo, né. Isso é muito importante, é como eu estou fazendo um atendimento fraterno. Tu ouve a angústia da pessoa, o jovem, uma pessoa qualquer, um que quer se matar, meu filho. Né? Eu, de repente, posso me dar uma crise, eu quero me matar, e o Wilson me pega e me bota na minha frente, meu filho, se vamos, o que houve? E aí eu vou contar para o Wilson por que eu quero me matar. E ele daí vai dizer, não, meu irmãozinho, olha, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos pensar. Por quê? Porque nós temos que ser caridosos para com aquele que quer se suicidar. Saber o que está O levando que está ele, causando o saber problema. O que falar para ele. É tu trazer essas informações, é assim, com qualidade de informação, mas nunca esquecendo que os espíritos lembram, fale a verdade para ele. Não fica passando a mão em cima. Ah, porque eu amo ele, não vou dizer que ele passa, que você mata. Calma, fale a verdade. Tu quer se matar, meu filho? Primeiro vou me por que tu quer se matar. Mas se você quer se matar mesmo, sabe quem vai te esperar? E aí tudo se tornou para o cara. Tudo bem. Né? Tu quer se matar mesmo? Bom, então, tá, mas tu vai passar por isso aí, tu já sabe. Tu não vai alegar ignorância depois. E isso aí é bem importante, porque por experiência eu já passei por uma situação dessa e eu disse isso aí. Eu disse, ó, tu não pensa que se tu vai te matar, tu vai acabar. Eu disse, tu vai sofrer muito mais. E daí depois essa pessoa me disse, agora nem me matar eu não posso mais, depois de tudo que tu me disse. A vida é dela. Então isso daí é bem sério e bem importante falar mesmo. Mas é regra. Pode fazer uma colocação lá. Uma coisa assim lá do outro lado, assim, ó, claro que o suicida vai ter as consequências dele, mas a família, aqueles que estão próximos, que ficam ali, é um sofrimento imenso para todo aquele resto daquela encarnação. Quando mais alguém próximo não se sente culpado e não vai findando a sua vida também pelaquela consequência. Tudo isso tu tem que falar. Tudo isso tu deve falar para a pessoa. Dizer, meu filhinho, meu amigo, esposa, Alguém vai ficar. vozinho. Tu já imaginou o exemplo que tu vai deixar para o teu... Nós tivemos um caso aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, um dirigente espírita de uma grande influência no meio dos espíritos e de repente cometeu suicídio. Até hoje nós estamos questionando o fato. Aquilo, na verdade, na época abalou a estrutura doutrinária, porque nós estamos falando todos os dias sobre suicídio.
Aí um dirigente de longo trabalho prestado, de repente comete suicídio. Então veja que isso também nos traz uma experiência que todos nós estamos, de certa forma, correndo risco, né, gente? Não dá para nós ficar aí bancando o dono da verdade, dizendo comigo não, porque não é bem assim. Nós temos que estar atentos para as mudanças que vão acontecendo no meu dia a dia, na minha vida. Isso vale para todos nós. Vale para as nossas crianças, vale para os papais, vale para os vovôs. Todos nós, em um determinado instante, podemos achar que morrer é a melhor solução. Né? E aí nós precisamos abordar o assunto com qualidade e com amor. Porque é muito, muito importante, como foi falado aqui, né, tu ter um carinho muito grande para com aquele que está querendo causar essa dificuldade. Outra questão veio para nós. Numa cultura onde a honra é maculado, como no Japão, se comete suicídio. Qual o grau de responsabilidade desse? Bom, a nossa doutrina define vários graus de responsabilidade. Há inclusive uma cultura daquelas aí por isso que eu já fiz a pergunta, é cultural, né? É cultural isso. Tudo tem pesos diferenciados no mundo espiritual. Tudo tem pesos diferenciados. Aí eu fui educado desde cedo pelos meus pais, pela minha sociedade que eu habito, que no momento de dificuldade, enfim, por amor aos meus, que eu não cause dano, eu devo me matar. Isso é cultura, gente. Isso é cultura, a cultura de um povo. Né? Vocês lembram? Tem tantos que cometiam suicídio coletivo, enfim, eram induzidos, às vezes, tudo tem pesos diferenciados no mundo espiritual. Aquele que às vezes é induzido, digamos assim, conduzido ao suicídio, nos lembra a doutrina que há daquele que o conduziu, né? Vocês notaram que há pesos diferentes nisso. Então, mas sempre é suicídio. Não vamos nos esquecer que sempre é suicídio. É aquele que está doente, como tu ia falando, certo. Está doente, ele nem sabe o que está acontecendo e se suicida. Exatamente. Pois é, isso também tem esses atenuantes na questão valorização. Por isso que eles estão diferenciando hoje. O suicida não é todo ele tratado da mesma maneira. Há ponderações e há possibilidades de avaliação cada quadro. Mas sempre é suicídio. Sempre é suicídio. Não podemos esquecer isso. Sempre é uma, digamos assim, o cara diz, mas o cara está com câncer terminal. Ele vai morrer. Ele comete o suicídio. Calma, meu filho, nos lembra o livro. Mas quem diz que não vai aparecer no último instante uma injeçãozinha lá para resolver o problema da vida do cara? Quem é que pode afirmar que não vai haver uma solução? Fale lá, meu irmão. Eu tenho duas colocações. Sim, faça. Como a gente tentar ajudar a pessoa para se suicidar. Ótimo, muito bom. Primeiro, pergunta a ele, mas tu tens certeza que tu queres se suicidar? Tá certo, é isso aí. É isso aí. Isso aí ele vai responder sim. Sim. Aí tu responde, meu irmão, eu sou você ontem. Isso aí. Pode não ignorar. Pode, perfeitamente. Você pode vender para ele uma mensagem. Aí, se ele te der corda, aí você, Exatamente. Abre uma oportunidade de dialogar com ele. Com certeza. Bom, gente, pode falar. Val, coloca para nós alguma coisa sobre a responsabilidade que nós, espíritas, especialmente nós que lemos, participamos das reuniões, temos as informações. Qual é o grau de responsabilidade que nós assumimos com isso? E distribuir essas informações, como foi colocado e está sendo colocado, para aquele irmão que precisa de informação, que precisa do auxílio. Quer dizer, qual é o tamanho da nossa responsabilidade? Isso aqui fez uma colocação assim, meio que até tipo nós um comprometimento para nós que exercemos a doutrina do Espírito. Exatamente. Que nos dissemos, eu sou o Espírito. Isso. Né? Seria mais nesse sentido, Exatamente. para detalhar um pouco
podemos negar, né, meu irmão João, que quando o problema chega em nós, mais cuidado ainda temos que ter. Se o problema chegou em mim, opa, eu tenho que ver, bom, eu sou espírito, o cara que o jovem, o senhor quer se matar, e veio dizer para mim, o que eu vou fazer? Aí, na realidade, nós temos ainda um comprometimento maior de interagir com mais propriedade sobre a aura, a energia daquele companheiro. Porque, às vezes, ele já chega falando para nós, que os amigos do bem dizem, olha, vai lá e fala com o Wilson, que o Wilson vai te ajudar. Alguém diz assim. Por quê? Porque esse companheiro tem pedigree para poder ajudá-lo. Nós não podemos, e aí entra a nossa responsabilidade. Eu acredito que realmente nós espíritas carregamos uma grande responsabilidade com vários aspectos da vida. E esse do suicídio muito mais ainda. Né? Por quê? Porque nós estamos conhecendo os caminhos pelos quais vai cruzar esse irmão, se caso acontecer um acidente dessa natureza. E se chegou em nós, chegou na casa espírita, por exemplo, vamos pensar o fato, chegou aqui na casa espírita, como abordar este irmão, esta irmã, esse filho, esse jovem que chega na casa espírita? Temos que naturalmente estar conscientes da nossa responsabilidade e assumir isso com responsabilidade. Não podemos tratar no oba-oba, né, gente? Não devemos tratar no oba-oba. É carinho, é responsabilidade, é informação, né? É ação, né? Porque de repente não só podemos ficar aqui, temos que interagir com essa pessoa, trazê-lo para perto de nós. Eu acho que tem que ouvir. Obviamente. Né? Porque o suicida, ou o depressivo, ou o esquizofrênico, ou o transtorno, né? Pós-traumático, ele precisa falar. E tem que ser ouvido. Com certeza. Muito. Por isso que as casas espíritas, há longos anos, já criaram o departamento de auxílio fraterno. Nada mais é do que um companheiro que conheça a doutrina, que ouça, né? E nesse ouvir, espiritualmente, vai chegar algumas informações que ele poderá, né, transmitir. Todas as casas hoje, graças a Deus, estão preparadas com o atendimento fraterno. Pessoas que estão aptas a ouvir e tentar ajudar. Isso é muito importante. Mais alguma colocação? Eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Antigamente as pessoas eram mais brutas, assim, sabe? Meu pai era muito enérgico, muito bravo. E daí tem só um irmão, né? Sabe? Certo. O resto é menino. Sim. E daí o pai batia nele e ele ficava meio nervoso. Daí ele disse que ia se matar. Daí pegou uma sogra e pôs numa laranjeira. E daí estava pondo no pescoço. O pai chegou, tu quer se matar? Vamos te matar então. Puxou a sogra e quando começou a apertar aqui, ele gritou, eu não quero me matar mais, eu não quero me matar mais. Então eu digo, que Deus o livre é hoje. Eu acho que a criatura ia fazer isso depois. Na verdade, Graças a Deus, agora ele está com 63 anos. É um método, mas não é um método aconselhável, né? Mas não é assim, né, gente? Não é o método mais adequado, né? Mas... Eu acho assim, eu fico pensando até hoje em fazer isso para o menino, né? E é uma coisa que marca a gente pro resto da vida, né? Marca, né? São coisas muito sérias, né? Alguma colocação a mais? Bem rápido, só um comentário. Sim. Mencionar sobre os traumas, aquilo que as pessoas muito levaram, né? Muito mais tarde causa depressão e tudo mais. Aí eu me lembrei do suicídio de adulto, né? Que é uma estatística também terrível. E nesse caso, parece que a ação das casas espíritas, dos espiritualistas, com relação ao auto-perdão, está sendo um remédio muito eficaz para reduzir essa incidência de suicídios entre adultos, né? Sim. Porque muitas vezes acabam cometendo esse suicídio porque não conseguem se perdoar, todo mundo perdoou, primeiro foi Deus, Jesus perdoou, todo mundo perdoou. E o irmão já está velho e não conseguiu se perdoar, se auto-perdoar.
são, digamos assim, caminhos pelos quais você pode enveredar para ajudar o outro. Né? É onde, como ela falou, num atendimento fraterno, a gente pode convidar o irmãozinho para que ele exercite o auto-perdão. O auto-perdão é fantástico, é necessário, é importante em nossas vidas. Nós não somos perfeitos e não somos obrigados a ser perfeitos. Nós um dia atingiremos a perfeição, mas degrau por degrau. Hoje estamos nós ainda vivendo um momento obscuro de entendimento, de compreensão, de avaliação da problemática da vida. Nós ainda estamos sendo uns seres que não conseguimos compreender bem o que está acontecendo conosco. Exercitar o auto-perdão, extremamente importante. Um método muito salutar para que a pessoa possa levantar e andar novamente, né, gente? Pessoal, meu horário foi embora, né? Então, passei um pouquinho do horário. Gostaria de agradecer a vocês e perguntar assim, fazendo uma análise, vocês acham que esse tipo de trabalho nós poderíamos fazer mais vezes, assim, interagindo no público? Vocês acham bom isso, né? Sim. Acho que é legal, né, pessoal? Por quê? Porque vai abrindo uma oportunidade, porque vocês conhecem, vocês nos ajudam, né? Cada um de vocês é um entendido do assunto, né? Ou às vezes até tem digamos assim, a experiência dentro de casa. Quem de nós mesmo tem um jovem, quem está com ideias suicidas na cabeça, e esses assuntos vêm aqui e nós podemos trocar ideias, né? Formatando um novo conceito de entendimento. Isso aqui é uma família, né, pessoal? Como é que se faz uma família? Se reúnem, todos participam, todos dão ideias, todos dão sua opinião. E eu acho que isso aqui é, talvez, um método importante para nós fazermos mais algumas explorações na frente. Obrigado pelo carinho de vocês. Sempre lembrando que há sempre um leque de informações que absolutamente nós não conseguimos passar, né? Porque há muito a ser informado. Mas isso nos leva ao lembrete de que nós devemos estudar muito. As obras basilares da doutrina tratam do assunto com muita profundidade. André Luiz é um expert no assunto, né? Ele mesmo sofreu, né? A história do umbral, né? Que nós nem conseguimos abordar muito, até porque mais uma hora dessa a gente pode voltar. Vamos tentar. Eu agora estava lendo e diz assim que tem que haver uma proposta, olha só, que nós temos que fazer proposta na nossa vida, que nós vamos dar um pulinho sobre o umbral, nós não vamos ficar no umbral. Querer é poder, né, gente? Então vamos trabalhar nisso. Obrigado, queridos, pela atenção. Que Deus nos abençoe.